desculpa, Lucas capítulo 19, a partir do verso 28, diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém? Jesus parte das 2 vilas próximas, né, uma da outra, Betfagé e Betânia. E é bom destacar que dali ele está tendo uma vista de Jerusalém, considerando que essa região, essas cidades, elas ficam a alguns metros ou centenas de metros acima de Jerusalém. Ele consegue ter uma vista de Jerusalém partindo deste caminho de Betânia, do Monte das Oliveiras, rumo ao portão oriental, à cidade santa, Jerusalém. Em Ezequiel, no capítulo 10, a gente percebe que Ezequiel viu a glória de Deus, isso há quase 600 anos, antes dessa situação aqui, do texto lido. Ezequiel viu a glória de Deus deixar o templo, deixar a cidade. E essa visão, ela é exatamente essa saída, né, da glória, ela ruma exatamente para essa região de onde Jesus está vindo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém, e mais interessante ainda, né, e nós percebemos isso em todos os evangelhos, ele está indo para Jerusalém e, mais especificamente, para o templo. Então, a visão de que a glória de Deus deixa o templo em 586 a.C. é agora, o que está acontecendo agora é que, por este mesmo caminho, o profeta menciona, a glória de Deus, o esplendor de Deus volta para o templo. De Jerusalém, Jesus vai direto para o templo. O problema é que ninguém estava entendendo que o rei era o Rei da glória. Essa é a questão, essas são as nossas confusões a respeito da glória ou do reinado de Jesus. Para que ele reina? Por que ele reina? O que é o seu reino? Né? Nós começamos no verso 28, e já nos versos 29 e 30, nós percebemos algo que faz diferença, como nós estamos
lendo sobre os preparativos para a entrada de Jesus em Jerusalém, nós percebemos que Jesus está no comando de como vai se dar essa cerimônia de entrada. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Perceba isso, a entrada de Jesus em Jerusalém, daquela forma, é o seu próprio desejo e a sua própria preparação. Mas que tipo de rei entra montado em um jumento, um burro? Vocês conseguem imaginar isso? Qual general vai vencer uma batalha montado em um burro, em um jumento? Talvez pela cena, pela plástica, melhor se fosse a pé. Correndo com a sua espada na mão. E ele diz no versículo 31, porque o Senhor precisa dele. Se alguém perguntar a vocês, por que vocês estão mexendo neste animal? Você vai dizer, porque o Senhor precisa dele. É a síntese da sua humildade messiânica, ou do seu messianismo. O Senhor, exatamente, traz o sentido de rei, porque o rei, ele precisa dele, o que era absolutamente normal no que diz respeito às monarquias daquele tempo. Se o rei precisa, ele pode se apropriar para o seu uso. Agora, quando eu digo que é a síntese da sua humildade, nós temos aqui tanto a declaração da sua identidade de rei, como de humildade, ou de servo humilde, porque só um rei humilde pode entrar montado em um jumento. Somente um rei humilde. É o rei que toma a posição de servo. O que havia sido profetizado não só em Zacarias, porque Zacarias já está mais próximo da vinda do Messias, mas em Gênesis 49, por exemplo, quando se profetiza sobre Judá, já se menciona o jumentinho, no versículo 11, no versículo 10, diz que um grande rei virá, e quando vier, todas as nações se curvarão a ele. Um grande rei virá. Independe em que tipo de montaria, em que tipo de cerimônia, em que tipo de circunstância que o rei virá. Ele é o rei e todas as nações se curvarão a ele. Montado em um burro, em um jumento, estou dizendo burro, que talvez se aplica mais ao nosso contexto de sudeste. Esse animal de carga. E não de batalhas, como os grandes corcéis da história, que foram tão importantes para os grandes líderes, generais e reis, quanto eles mesmos. Eles disseram, e quem emplaca isso na história é Alexandre o Grande, da importância do seu cavalo nas suas batalhas. O que nós estamos aqui é Jesus dizendo, eu sou o rei. Essa é a declaração de Jesus. O rei da glória, trazendo a glória que fora deixada, perdida. Embora eu não seja um rei como vocês pensam, e por isso ele está montado num jumento.
E isso é profundamente inspirativo para nós nos dias de hoje. Eu não sou o rei que talvez vocês elegeriam, escolheriam, prefeririam. E ele entra, a partir do verso 36, depois de montar o bicho, ajudado pelos seus discípulos, ele vai no caminho para Jerusalém. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. A multidão o aclama por causa da sua percepção equivocada de que, ainda que numa cena esquisita, nenhum general, nenhum rei monta em um jumento. Mas, colocando isso à parte, a multidão está feliz, segundo o texto, pelos milagres, conforme o verso 37, que eles já tinham visto. Vale lembrar que se nós estamos falando de Betânia, por exemplo, Lázaro foi ressuscitado em Betânia. As pessoas sabiam muito bem quem era Jesus. Próximo dali, Jericó, cidade já superada, ele deu vista a um cego. Isso no meio de todos. Agora sem mais privacidade. Esse Jesus que, em circunstâncias à parte, ele pede para que não tornem públicas determinadas ressurreições, como a filha de Jairo, por exemplo, e outros milagres. Agora ele escancara isso para mostrar, sim, eu quero que vocês vejam isso. Inclusive as autoridades de Jerusalém. E por causa dos milagres, a multidão o aclama. Glória nas maiores alturas. É um tipo de antecipação, de coroação. Eles estão coroando a Jesus, porque, de certa forma, tudo indica que, naquele momento, não tem ninguém melhor que Jesus para representá-los como o grande nome contra o grande império que solapa aquelas terras. Talvez eles quisessem alguns arranjos em Jesus, mas já está bom. Já está ótimo. É um jovem com milagres consideráveis. Eles que eram tão carentes ao longo dos últimos anos e séculos por uma liderança e que todas foram vencidas. Agora tem um nome que, de maneira óbvia, clara, testemunhada por milhares, ainda faz milagres. Ele carrega multidões e ainda faz milagres. É o nosso rei, glória nas alturas. Seja bem-vindo, Senhor Rei. Talvez porque era o rei, pelo menos na consciência deles, que eles esperavam. Que eles esperavam. E por isso todo aquele frenesi, todo aquele movimento, toda aquela euforia, todas aquelas folhas de palmeiras, balançando o domingo de Ramos. Talvez porque esse Jesus, ou esse Senhor, ou esse moço, ele tenha um ar de inspiração, como para nós. Como, talvez, porque ele nos parece o único, pelo menos o que temos para hoje, ajudador.
Quantas pessoas veem Jesus ou querem Jesus apenas em moldes assim, né? Eu quero Jesus como meu ajudador. Aliás, inclusive nós vivemos numa cidade, não é a única, mas é uma das mais fortes, onde o desejo, o interesse, a vontade mística, ela é muito forte. O que é este misticismo? É essa vontade de, em não conseguindo na terra, com as minhas próprias mãos, eu busco do além. Mas não se tem um envolvimento numa boa parte dessas pessoas com qualquer que seja esse além. A pessoa não tem uma fidelidade a um centro espírita, mas ele vai lá quando a necessidade ou quando a vontade o leva até lá. Aliás, quem que vai conseguir via companhia telefônica algar um contato com o tio ou a mãe que morreu? Então a gente vai no místico, né? Já que a gente não consegue no técnico. Mas a gente não tem nenhuma relação com isso, não. Isso a gente vai lá, ou foi lá. E isso pode ser na igreja também. Às vezes, exatamente por já ter tentado lá ou aqui, várias vezes a gente dá uma variada, porque vai que a gente acha nesse além. Pessoas que não estão nem aí para esse além, nem aí para explicações, até porque, buscando explicações, pode-se encontrar compromisso, ou importância de compromisso, de relação, de cooperação, de participação constante, de disciplina, de vínculo, de responsabilidade, de prestar contas. Não, isso as pessoas não querem. Numa cidade secular como essa, onde as pessoas só querem se valer do bem, do aqui e agora. Mas como o aqui e agora não responde todas as questões, não resolve todos os problemas, então a gente busca no além, de vez em quando. Como eles não tinham outro nome, a ajuda poderia ser aquele que pelo menos era popular e milagreiro, e curador, e curandeiro, sei lá. O que você espera de Jesus? Um consultor? Um conselheiro? Um parceiro? Um Messias aos seus próprios moldes? Interessante, em Atos, escrito por Lucas, no capítulo 19, nós temos algo curioso, talvez até, dependendo do humor do dia, até engraçado, né? Uma passagem que nós conhecemos bem. E alguns judeus, Atos 19, 13, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? É engraçado isso, né? A gente às vezes fica esperando assim, que a coisa maligna é uma alteração grave de voz. Pode falar qualquer coisa, se falar grosso e feio é o capeta, é o diabo. Aqui nós temos algo que talvez tenha doído mais, ou espantado mais, ou horrorizado mais o interior daqueles homens. Eu conheço Jesus. Imagina o diabo falando assim? E é assim mesmo que deve ser. Eu também sei quem é Paulo. Mas vocês quem são?
E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ora, o que isso tem a ver com o texto? Eu citei a disposição que leva, o misticismo que leva as pessoas a buscar qualquer coisa, não importa, desde que seja solução para o meu problema imediato. O sujeito não quer nem saber a identidade. Ele não quer saber se vem do inferno, se vem do céu, se vem do além, se vem de uma cidade de espíritos desencarnados. Isso não interessa. O sujeito, ele quer a solução para o seu problema. Ele quer mágica. E aqui nesse texto de Atos 19, nós estamos percebendo claramente, o poder de Jesus não é mágico. O poder de Jesus é poder real, mas que não funciona sem submissão. Lemos isso na primeira parte desse culto aqui hoje, através da Bruna, em Hebreus 11. A submissão daqueles homens. O heroísmo daqueles homens está relacionado com a submissão. Quando a gente se submete ao poder de Cristo, aí há poder. Quando a gente não se submete, não há poder. Sem obediência e submissão, não há Jesus. É o que o texto nos mostra. O diabo deu um couro e ainda arrancou a roupa deles. Porque não é magia. Jesus sai de Betânia para Jerusalém para ser quem ele é, rei e rei aos seus moldes. Portanto, submetam-se. É isso que é a grande mensagem. Rei aos seus moldes, até porque ele está indo morrer. Quem quer um Messias ou um rei político para morrer daquela forma? E mais adiante é exatamente o que nós vamos ver, né? Jesus, que, pelo menos de maneira antecipada, prévia, está sendo coroado por aquela multidão, não de maneira literal, né? Mas com toda aquela cerimônia, aquela celebração, Jesus está sendo coroado. Mas depois Jesus não é coroado por eles. É coroado com coroa de espinhos pelos romanos. Jesus é morto a partir da intenção da maioria, da intenção popular. Isso nos faz entender que ou a gente, de fato, coroa Jesus de maneira plena dentro de nós, ele é o nosso rei, aos seus moldes, ou nós vamos matá-lo. Coroe-me é uma expressão de Tim Keller, ou mate-me. E Jesus entra com plena consciência disso. Quem vai me coroar, me coroará. Os discípulos, por exemplo. E tantos outros fiéis. Os outros vão me matar. E ele entra de cara limpa. Inclusive, os milagres que antecedem isso aqui são milagres exatamente para mostrar isso. De que agora eu quero que vocês vejam quem eu sou e que todas as autoridades, como a ressurreição de Lázaro, que ocorre próximo disso aqui, e todas as autoridades percebam e vejam para o que eu vim. E Jesus se apresenta da maneira plena, da maneira crua. Eu sou o rei, e eu quero que vocês saibam. O rei servo, o rei humilde. E não há adequação. Não tem meio termo. O senhor não podia ser assim um pouco mais político, assim um pouco mais
de acordo com os nossos interesses. Não, não. Aliás, não tem isso, né? As reivindicações e declarações de Jesus, elas sempre só nos oferecem duas opções. E cada ser humano vai ser convencido disso, na vida ou no juízo. De que só tem duas opções, ou você coroa Jesus ou você descarta. Não pode matar. Para mim, aliás, a gente mesmo mata no coração, né? Não, para mim, assim não serve. Inclusive, tem gente que frequenta a igreja que tem exatamente essa postura. Não, assim é difícil, né? Assim é muito difícil servir a Jesus. Não, aliás, tem gente que diz muito que é muito difícil servir a Jesus. Eu, particularmente, rechaço essa palavra. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que a gente já entra entendendo como a coisa é. A coisa é assim. É como correr uma maratona, né, de 40 quilômetros. Está esperando o quê? Que vai correr no banco de uma limusine tomando água de coco? Aí quando o cara fala, sai daí agora e corre pelo menos 10 quilômetros, aí você, nossa, mas é difícil correr 10 quilômetros, hein? Assim é a vida cristã para muitos. Nossa, mas é difícil isso. Não, é isso mesmo, é a vida cristã. É Jesus conforme Ele é. E ou a gente o despreza, ou a gente joga tudo fora para servi-lo completamente. É por isso que tem muita gente dizendo, conhece a palavra de Deus, ou conheceu a palavra de Deus, e agora está vivendo esse tipo de vida. Como assim, cara pálida, conheceu a palavra de Deus? Conheceu profundamente, internalizou, se misturou, se relacionou intimamente com ela? Não, conheceu não. Se informou sobre algumas coisas. Se precisar, cita até um salmo de cor. Mas desprezou Jesus. Ou seja, esse Messias aí não é o que eu quero, não é o que me interessa. Ou a gente despreza Jesus, ou a gente joga tudo fora para servi-lo completamente. Não há meio termo. Não, Jesus não pode ser encarado como um ajudador, ou apenas como uma inspiração. Não. Jesus é muito mais do que isso. Ele é pastor, ele é irmão, ele é guia, ele é amigo, mas nada disso ele será antes de ser o nosso rei verdadeiro. O nosso rei verdadeiro, o meu rei, o meu Senhor, ou ele é tudo o que ele é, ou ele não será nada. Aliás, o que já vem sendo dito, e um grande representante desse pensamento nos dias atuais, porque é uma das pessoas mais populares do mundo, é o Bono Vox, mas isso não é originalmente dele, isso já é antigo, de que realmente, se você não entender Jesus como o Rei da Glória, o Rei absoluto, você tem que entendê-lo como um lunático. Não tem outra via. E todo coração sincero deve dizer, não, eu acho que tem muita loucura naquela história. Pronto, está dito. Ou, sim, Jesus é o meu Senhor, é o Rei da Glória. E talvez uma das coisas mais malignas da vida cristã é tentar ser uma vida adequada. Vai dar certo, a gente dá um jeito. E Jesus vai se adequar aos nossos moldes. Só no coração da multidão que Jesus é recebido como um sujeito legal. Esse cara é o cara mais legal que temos para hoje, para reinar no trono de Israel. Não, Jesus não é o cara legal. Jesus é o verdadeiro rei. E Ele mesmo está preparando todas as coisas para que isso fique claro para todos. O verdadeiro rei que se entrega e morre por nós. Esse é o objetivo dele. Aliás, para terminar, se Jesus libertasse os judeus apenas dos romanos, conforme o desejo deles,
Imagina. Imagina um Jesus candidato a presidente e vencedor das eleições só para nos ajudar quanto à inflação. O preço do dólar, dos combustíveis. Para tanta gente, para uma multidão imensa, é sensacional. Se Jesus libertasse os judeus apenas dos romanos, é possível um monte de coisas, inclusive os judeus se tornando uma grande nação poderosa ou um grande império, eles deixariam de ser escravos e se tornariam senhores de escravos. Eles iam escravizar alguém, como sempre fizeram todos os impérios. Eles agora estavam na posição, alguma coisa vindo da Idade Média. E a gente até vê isso em literaturas, né? Eu mesmo já vi isso algumas vezes em algumas literaturas, até mesmo para infanto-juvenil, como Nárnia e dentre outras. Isso é muito comum a percepção disso, de quando você percebe que aquela máxima da Idade Média é de que você mata o dragão, o grande inimigo da vila, mas cuidado para você não assumir o lugar do dragão. O que é muito comum. Aquela figura heróica e que é libertadora, ela se torna o senhor e a sua situação, aliás, é uma palavra política, né? Situação e oposição. Enquanto situação, a gente tem um outro jeito de ver as coisas. Agora, a grande questão é, se Jesus libertasse os judeus apenas dos romanos, os judeus continuariam também escravos. E escravos de uma escravidão muito mais profunda. Se Jesus apenas libertasse os judeus dos romanos, libertasse aquele povo dos romanos, o que eles iam fazer com a escravidão da morte? Estão vendo que Jesus não pode ser o Jesus conforme o nosso desejo, o nosso querer? Aliás, nada que tem que ser, que tem um padrão, que tem uma referência, pode ser mudado, pode ser entortado para ser do jeito que a gente prefere. Porque isso não cumpre o seu propósito. Jesus veio para nos libertar. E para nos libertar verdadeiramente. O rei em um jumento é o rei que é o mais alto do que os céus, mas que desce tão baixo para nos transformar. Esse é o ponto principal do Evangelho. Somos salvos pela fraqueza, não pela força. É isso que difere o Evangelho de todas as religiões do mundo. Não somos salvos pela força, pelos nossos atos, pelo nosso esforço. Somos salvos pela graça. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus. Em Ti confiamos. Este que entrou em Jerusalém para se entregar por nós, sim, este nos libertou. Totalmente. Se o seu ofício fosse tão somente a libertação dos judeus das mãos do jugo dos romanos, nós e eles todos estaríamos perdidos, porque assim Ele não teria nos libertado da morte. Nós Te exaltamos e nos rendemos aos Teus pés, Senhor. O Senhor é o nosso Rei. Que privilégio podermos nos colocar diante do Senhor, no Teu trono de graça, como Seus servos,
O Senhor que, como nenhum outro, nos ensinou o que é servir, o que é ser um servo, o rei servo, o rei generoso, o rei bondoso. Nós nos rendemos com alegria, Senhor, no nome de Jesus. Amém.